Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Anderson Silva. Estamos nas nossas aulas de lições bíblicas de escola dominical, aqui pela Academia de Pregadores, a maior escola de teologia online do Brasil. Estamos estudando as lições deste segundo trimestre de 2019. Já estudamos da lição de número 1 à lição de número 9, fazendo todo um percurso pelo tabernáculo, tratando das cortinas, do portão de entrada, tratando dos pilares da cerca do tabernáculo, tratamos do altar de holocausto, da pia de bronze, tratamos das colunas da entrada do Santo dos Santos, das cortinas, da coluna da entrada do lugar santo, das colunas do Santo dos Santos, tratamos das cortinas do lugar santo, da cobertura da tenda da congregação, tratamos de diversas coisas, dos móveis do Santo dos Santos, o altar o altar de incenso, o candelabro de ouro, a mesa dos pães, da proposição, tratamos sobre a Arca da Aliança, e agora, a partir da lição de número 10, nós vamos tratar sobre o sistema de sacrifício. Depois, na lição de número 11, vamos tratar sobre o sacerdócio de Cristo e o Levítico. Na lição de número 12, trataremos sobre a nuvem de glória. E na lição de número 13, sobre o sacerdócio celestial. Então, eu te convido a permanecer conosco ainda até o final do trimestre. Temos mais 4 semanas, ou 4 lições, contando com a que nós ministraremos hoje, mas nós estamos quase já chegando ao final do trimestre. Então, eu te convido a permanecer conosco, porque a Academia de Pregadores está aqui para te subsidiar, para te fornecer ferramentas a fim de que você seja um obreiro mais efetivo no reino de Deus e a fim de que você aprenda um pouco mais da palavra de Deus. Nós vamos estudar a lição de número 10, que é a lição do dia 9 de junho de 2019, e nós não podemos deixar de lembrar aqui que é o dia 9 de junho de 2019, é o dia do pastor, o dia do pastor. Homens que são chamados por Deus para pastorear a igreja do Senhor. E o nosso desejo aqui na Academia de Pregadores é que você seja um pastor como os pastores que Deus disse que daria a Israel como Deus disse através do profeta Jeremias, que daria a Israel. O Senhor disse assim: eis que vos darei pastores que vos apacentem com sabedoria e com inteligência. Eu sei que não é fácil a vida de pastor, eu sei que são muitas intempéries, muitas dificuldades, muitos problemas, mas não se esqueça que há uma recompensa de Deus para todo o teu trabalho. Paulo, ao escrever suas saudações finais para a igreja de Corinto, ele diz: no demais, irmãos meus, permanecei firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então fica aqui o abraço da Academia de Pregadores, da Escola Bíblica Dominical, para você que é pastor e que tem gastado a sua vida na obra do Senhor Jesus. Deus tem uma recompensa para você. Permaneça firme. Por maiores que sejam os problemas e as dificuldades, você foi chamado por Deus. Então, parabéns a você, pastor, que o nome de Jesus continue sendo glorificado através da sua vida e que você continue tendo um ministério profícuo, um ministério frutífero para a glória do nome de Jesus. Parabéns pelo dia do pastor. Como nós falamos, a nossa lição é a lição de número 9, do dia 9 de junho, que tem como título o sistema de sacrifícios. O texto áureo da nossa lição está em Romanos, capítulo 3 e versículo 25, que nos diz o seguinte: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Essa é a convicção que nós temos
de que fomos justificados pelo sangue de Jesus derramado no Calvário. Verdade prática. Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo por meio de seu sangue e de uma vez por todas a redenção eterna para todos os que creem nele. Para todos os que creem nele. Ele já obteve a redenção eterna. Ponto central da nossa lição nos diz que o sistema de sacrifícios do Antigo Testamento é a representação perfeita do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um tipo, é aquilo que aponta para algo superior, mas é a representação perfeita. Leitura bíblica em classe. Está em Levítico capítulo 1, do versículo 1 ao 3, capítulo 2, do versículo 1 ao 3, capítulo 3, versículos 1 e 2, capítulo 7, versículo 1 e 2, e primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1 e 2. O texto nos diz o seguinte: E chamou o Senhor a Moisés, e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes: Quando algum de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecereis as vossas ofertas de gado, de vacas e de ovelhas. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho, sem mancha, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela, e a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dele um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. E se a sua oferta for sacrifício pacífico, se oferecer de gado, macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em roda. E esta é a lei da expiação da culpa, coisa santíssima é. No lugar onde degolam o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa, e o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. Meus filhinhos, diz João, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Meus queridos, o sistema de sacrifício levítico é fenomenal para entendermos a nossa vida cultica. Cada sacrifício que era oferecido nos ensina algumas coisas sobre o culto que prestamos a Deus, sobre a maneira de cultuar a Deus. E nessa lição nós teremos a oportunidade de aprender sobre isso. Na nossa introdução, o pastor Elienay Cabral vai nos apontar que o sistema de sacrifício estabelecido em todo Israel foi ordenado por Deus. Foi ordenado por Deus. Deus é tão magnífico, Deus é tão sublime, que entendendo que os sacrifícios são oferecidos a Ele, Ele mesmo ordena esses sacrifícios. Se são oferecidos a Deus, tem que ser sacrifícios que agradam a Ele.
E como nós, por causa do nosso pecado, temos dificuldades de agradar a Deus, o próprio Deus já estabeleceu para facilitar as coisas. Ele já estabeleceu que tipo de sacrifício que ele queria. Então foram ordenados por ele os livros de Êxodo e Levítico. Esses livros de Êxodo e Levítico é interessante. Em Êxodo, Deus dá o tabernáculo. Em Levítico, Deus fala como deveria se oficiar no tabernáculo. Então, em Êxodo, Deus está chamando o povo para o povo trazer oferta. Foi o que estudamos até a lição de número 9, para o povo trazer oferta para construir todas as coisas do tabernáculo, para que a presença de Deus estivesse ali, habitando no meio do povo. Mas em Levítico, Deus está tratando com a tribo de Levi e ensinando como eles deveriam oficiar no tabernáculo. Então, os livros de Êxodo e Levítico apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus no tabernáculo. Então, apresentam com precisão as instruções. Deus, então, dá instruções para o seu povo, a fim de que eles entendessem como deveriam ser apresentados a Deus no tabernáculo. Foi como eu disse agora há pouco. O próprio Deus está fazendo coisas que serão, está determinando coisas que serão aceitadas por Ele mesmo. Então, para que não haja erros, para que não haja falhas, o próprio Deus já vai ensinar como essas coisas deveriam funcionar. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição. Pastor Elianai Cabral nos coloca no primeiro ponto, tratando sobre a oferta voluntária, o holocausto. A oferta, a palavra holocausto, em hebraico, significa olá, que é levantar ou fazer subir. É lógico que esse conceito aqui está tratando do próprio sacrifício. Estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício. Como se sabia que Deus estava recebendo o sacrifício, tendo como ponto de partida esse termo olá, que significa levantar, fazer subir, ascendente? Como o ofertante sabia que Deus estava recebendo verdadeiramente o seu sacrifício? Quando o ofertante oferecia, quando se oferecia a vítima sobre o altar, se a fumaça se dissipasse, isso queria dizer que Deus não estava recebendo o sacrifício. Mas se a fumaça, mesmo que começasse a se dissipar, ela subisse, isso queria dizer que Deus estava recebendo o sacrifício. A segunda maneira de saber que Deus tinha recebido o sacrifício era quando a glória de Deus descia, uma nuvem de Deus sobre o altar. Então, em todo o tempo, nos sacrifícios de holocaustos que eram oferecidos, mesmo fora do tabernáculo, esta era uma maneira de se saber que Deus estava oferecendo o sacrifício, recebendo o sacrifício. A fumaça subia e depois a glória de Deus baixava sobre o tabernáculo. Então, este é o conceito de holocausto, fazendo uma análise do sentido da oferta. Nós falamos em aulas anteriores sobre o altar de holocaustos, que a palavra holocaustos vem de holos mais kaustos, do grego, que quer dizer queimar por inteiro. Isso nós falamos fazendo uma alusão ao fogo de Deus que tinha que arder 24 horas por dia sobre o altar de holocaustos. E mesmo a oferta de holocausto que era oferecida fora do tabernáculo, a vítima era queimada por inteira. Mas do hebraico a palavra é olá, que significa levantar, fazer subir, e aquilo que é ascendente, ok? Segundo ponto, segundo parágrafo da nossa lição. O que era a oferta de holocaustos? O que era esta oferta de holocaustos? O pastor Elianai Cabral vai nos colocar que era um tipo de sacrifício que apontava para a vítima perfeita. Apontava para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já era, na verdade, um tipo, uma alusão daquilo que o próprio Cristo faria
pela humanidade. Então era um sacrifício de holocausto em favor do pecado. Quando a pessoa cometia pecado, ela oferecia, ou quando a pessoa sentia necessidade, ela oferecia esse sacrifício de holocausto, apontando para a remissão de pecados. Havia também, nós vamos estudar daqui a pouco, o sacrifício pelo pecado. Faça cursos completos de teologia, hebraico bíblico, preparação para a escola dominical. Estude a palavra de Deus com mestres capacitados. Elienay Cabral, Josué Brandão, Cláudio Gama, Alain Brizotti, Benhur Lopes, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros professores. Seja um pregador mais capacitado para pregar o Evangelho. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos online por apenas R$ 49,90 mensais. Venha estudar na Academia de Pregadores. A maior escola de teologia online do Brasil. Terceiro parágrafo, uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Então isso aqui é importante, ó. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante de forma voluntária. O ofertante que queria ser aceito por Deus, ele se apresentava diante de Deus com o sacrifício de holocaustos. É lógico que tudo isso no Antigo Testamento apontava para aquilo que se cumpriria na nova aliança. O ofertante não era simplesmente fazer de forma ritualística. O ofertante precisava acreditar e fazer isso com fé, crendo realmente que Deus estava recebendo a sua oferta. Não era só um ritual, não era uma forma de persuadir Deus, uma forma de enganar Deus, de conquistar Deus. Ah, Deus gosta de animais queimados, então a gente oferece um animal queimado e a gente consegue a atenção de Deus. Não, eles tinham que realmente oferecer com fé, crendo que Deus estava recebendo. Tudo isso era um ato de fé. Deus sempre agiu com o seu povo baseado na fé. Quarto parágrafo deste primeiro ponto, o sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Nós precisamos pensar duas coisas importantes aqui em relação ao sacrifício de Cristo. Primeiro, que o sacrifício de Cristo foi superior. O sacrifício de Cristo foi superior. E depois, o sacrifício de Cristo foi perfeito. Foi superior por quê? Porque no sacrifício de Cristo é o próprio Deus oferecendo-se a si mesmo. O próprio Deus que está se oferecendo. Embora Cristo esteja encarnado, mas ele não deixou de ser Deus. Mesmo sendo Deus, ele não deixou de ser Deus. Então, isso é um sacrifício superior. Não é um sacrifício do sacerdote, não é um sacrifício de alguém que está simplesmente representando o povo diante de Deus. É o sacrifício do próprio Deus que vem substituir o povo que precisa ser remido pelo sangue, que precisa ser remido pelo sangue de seu Filho. E é perfeito por quê? Porque Cristo não pecou. Então, tudo o que Cristo fez foi perfeito. Segundo ponto da nossa lição, vai tratar sobre a oferta de manjares. Esta oferta de manjares representava gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Eu preciso que você entenda uma coisa comigo para a gente caminhar aqui e daqui a pouco você vai compreender por que eu quero falar isso aqui. A oferta de holocaustos era movida pelo desejo de aceitação. Não se esqueça disso, por favor. Aceitação.
A aceitação. Então, quando o ofertante queria ser aceito por Deus, ele oferecia oferta de holocaustos. Então, a oferta de holocaustos era movida pelo desejo de aceitação. Eu só preciso que você se lembre disso. Segundo, a oferta de manjares era movida pela gratidão por algo que Deus havia feito. Então, era uma fecundidade da terra. Então, vamos colocar aqui que era uma retribuição. Retribuição. Então, a oferta de holocaustos era movida por aceitação. A oferta de manjares era movida por retribuição. Guarde isso, que ao final aqui daqui a pouco você vai entender onde eu quero chegar. Então, o primeiro parágrafo é o significado dessa oferta. Segundo parágrafo, como era a oferta de manjares. Então, ela compunha-se de grãos novos e macios, colhidos pela primeira colheita. Então, era uma oferta comestível, era uma oferta que podia se comer, composta de grãos novos e macios da primeira colheita. A oferta aponta para um alimento espiritual. O significado dessa oferta era um alimento espiritual. Assim como o significado da oferta de holocaustos é dedicação a Deus. Era dedicar a sua vida, consagrar a sua vida a Deus. Eu penso que é interessante a gente colocar isso aqui também. Consagrar a sua vida a Deus. A aceitação e o que o ofertante queria era consagração. Opa! Consagração. Dedicação da sua vida a Deus. A oferta de retribuição, a oferta de manjares tinha a ideia de retribuição e ela era uma oferta de satisfação. Não é? Ela demonstrava a sua satisfação. Representando aqui o alimento, demonstrando a sua satisfação. Tá ok? Terceiro ponto da nossa lição. A oferta pacífica, o sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Permita-me, de propósito, começar aqui neste ponto, nesse terceiro ponto, de trás para frente. Eu vou fazer isso de forma proposital, porque eu quero que você entenda uma diferença entre a oferta de holocausto, oferta de manjares e oferta pacífica, e a oferta de sacrifício pelo pecado. Eu quero que você entenda isso aqui, porque isso vai ser muito importante. Mas vamos pensar então aqui no grande dia anual da expiação. O grande dia anual da expiação, que é comemorado até hoje pelos judeus, é chamado de Yom Kippur, ou dia do perdão. O sumo sacerdote apresentava um novilho por si e por sua família e um bode pelos pecados do povo. Então, esse grande dia anual da expiação era o dia que todo Israel se preparava para pedir perdão a Deus. O sumo sacerdote passava dias e dias se preparando, pensando em todo o ritual que ele ia fazer, e então ele oferecia o sacrifício pela sua casa, pela sua família, que era um novilho, e depois ele oferecia um bode pelo pecado do povo. Um bode era imolado. A história de Israel vai nos dizer que eles pegavam um outro bode e soltavam no deserto, sem rumo, e a ideia de soltar esse bode no deserto era que Deus afasta os nossos pecados de nós. O sacrifício de cabrito, né, de bode, é o sacrifício pelo pecado. E ele soltava um no deserto, fora do arraial, e ele imolava um outro, suplicando a Deus o perdão pelo pecado do povo. Agora, o que era a oferta pelo pecado?
É o que nós pensamos aqui, ó. É o que nós tratamos aqui ao pensar esse ponto de trás para frente. Diferentemente das outras 4 ofertas, a oferta pelo pecado e pela culpa era obrigatória. Então, toda vez que o ser humano pecasse, né, ele identificava essa natureza pecaminosa do ser humano. Alguém que necessitava apresentar a Deus algo pelos seus pecados. Era quando a pessoa sentia o seu pecado e ela resolvia oferecer essa oferta a Deus. Então vamos pensar, essa oferta pelo pecado, ela era motivada pelo perdão. E o que a pessoa queria com esse perdão? Comunhão. Aproximação, aliás, hein? Aproximação. Esse era o objetivo. O que motivava a oferta pelo pecado? O perdão. E o que a pessoa queria com esse perdão? A aproximação. Queria se aproximar. Vamos em frente que você vai entender onde eu quero chegar. A simbologia da oferta pacífica. Então, primeiro, já que nós vamos falar da oferta pacífica, primeiro, o que era a oferta pacífica? Essa oferta pacífica era totalmente diferente das demais. É aqui que eu queria chegar. Essa oferta, literalmente, essa oferta significava literalmente um presente oferecido a Deus e denotava comunhão, a comunhão e a felicidade do ofertante. Comunhão e felicidade do ofertante. Outra coisa importante sobre a oferta pacífica, a simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica aponta para a nossa reconciliação com o Pai. Reconciliação com o Pai. Então vamos voltar lá para você entender o que eu queria te mostrar aqui dentro dessa perspectiva do que nós estamos estudando aqui sobre o sistema de sacrifício. Veja bem, o sistema de sacrifício. A oferta de holocausto era uma oferta que era movida pela aceitação. O ofertante queria ser aceito. Era uma oferta pacífica e ele queria que Deus recebesse o seu sacrifício de holocausto como cheiro suave. Então ele queria ser aceito e ele dedicava a sua vida a Deus em consagração. Então a oferta voluntária, a oferta de holocausto voluntária, era movida pela aceitação, um desejo de ser aceito por Deus. A oferta de manjares era movida pela retribuição. Deus deu frutos à terra e ele retribui. Está percebendo que essas duas ofertas, a oferta pacífica de holocausto, é movida por um desejo de ser aceito e a outra é movida por um desejo de retribuição. Então há algo que move o coração dessa pessoa que não é simplesmente querer estar perto. E ele quer ser aceito por Deus, por quê? Porque ele é pecador e ele é rejeitado por Deus por causa do pecado e ele quer ser aceito. E essa oferta demonstrava satisfação. A oferta pelo pecado, o que move essa oferta é a pessoa buscar o perdão. Ela cometeu uma falha, pecou e ela quer buscar o perdão. Agora, a oferta de comunhão, a oferta pacífica. Aliás, eu falo que para mim a oferta pacífica é a mais sublime oferta que era oferecida. Por quê? Porque a oferta pacífica era movida não por causa de um pecado que a pessoa havia cometido, não por querer ser aceita. A oferta era movida por comunhão. A pessoa só queria compartilhar. Essa comunhão aqui, ó, denota uma amizade. Amizade. A pessoa não estava oferecendo um sacrifício porque tinha pecado. A pessoa estava oferecendo um sacrifício porque queria desfrutar de amizade, queria sentir a presença de Deus. A pessoa estava feliz, porque tinha Deus como o Senhor da sua vida. Então, essa oferta pacífica, para mim, ela é um sacrifício magnífico
importante e que projeta-nos para o entendimento de que nós devemos nos aproximar de Deus não interessado em coisas, mas interessado na sua própria presença. A comunhão aqui, ó, nessa comunhão da oferta pacífica, o ofertante queria a presença. O importante aqui é a presença de Deus. Às vezes nós somos movidos por sentimentos, movidos a nos aproximar de Deus por sentimentos que são sentimentos que só exigem alguma coisa de Deus. Ah, eu sei que eu sou pecador, então eu quero ser aceito. Eu sei que eu cometi um pecado, eu ofereço então, eu sei que eu sou pecador, eu quero ser aceito, eu ofereço então uma oferta pacífica de holocaustos. Ah, eu estou grato a Deus porque Deus me deu alguma coisa. Quer dizer, se Ele não tivesse me dado, eu não estaria grato? Eu estou grato a Deus porque Deus me deu alguma coisa. Eu ofereço, então, a Deus a oferta de manjares. Ah, eu pequei e eu preciso do perdão de Deus. Eu ofereço a Deus, então, a oferta pelo pecado. Mas em que momento que nós chegamos a Deus, nós nos aproximamos de Deus simplesmente pelo que Ele é, pela sua pessoa, simplesmente porque Ele é o nosso Senhor. No momento que nós oferecemos a Deus uma oferta pacífica. A oferta pacífica que é a comunhão, a oferta pacífica que é a amizade, a oferta pacífica que é a presença, a oferta pacífica está feliz, porque Deus é quem realmente nos completa, quem realmente nos torna pleno. Meus queridos, chegamos ao final da nossa 10ª aula e o nosso desejo é que a partir do entendimento desse sistema sacrificial levítico, nós sejamos movidos a buscar a Deus pela presença dEle. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos buscar a aceitação. Sem dúvida nenhuma, nós precisamos apresentar a nossa gratidão a Deus. Também, sem dúvida nenhuma, nós pecamos e vamos oferecer o sacrifício pelo pecado para que a gente alcance o perdão de Deus. Mas com toda certeza, nós temos milhares de motivos para oferecer uma oferta pacífica, para nos aproximar de Deus simplesmente pela comunhão, felizes, buscando a sua presença e buscando o relacionamento de amizade com o Senhor. É isso que eu desejo para a sua vida, para a sua casa, para o seu ministério, para todas as coisas que envolvem a sua existência. Que Deus te abençoe e até a semana que vem, na nossa antepenúltima aula do trimestre, para a glória do nome de Jesus. Um abraço do pastor Anderson Silva e da Academia de Pregadores, em nome de Jesus. Estude a Bíblia Sagrada de forma simples, pela internet, mas com profundidade. Desvende os mistérios da palavra e transforme completamente seu conhecimento bíblico e sua vida ministerial. Este projeto inovador, inédito em língua portuguesa, reúne alguns dos melhores ensinadores da atualidade para capacitar a igreja e preparar líderes. Já são milhares de alunos em 48 países que estão desfrutando de aulas espirituais e cheias de revelações. Na Academia de Pregadores, você vai encontrar professores que são referência naquilo que falam, preparados para ensinar. Nomes como Elianai Cabral, Cláudio Gama, Alain Prisotti, Napoleão Falcão, Carvalho Júnior, Benhur Lopes, Josué Brandão, Elias Torralbo, Eduardo Reis e muitos outros. Cursos com certificados, reconhecimento e conteúdo de excelência. Tenha acesso ilimitado a todos os cursos pagando apenas R$ 49,90 por mês. Veja as aulas pelo computador, pelo tablet ou no celular, numa moderna plataforma digital, no horário que quiser. Você ainda pode rever as aulas sempre que precisar. Aproveite esta oportunidade e faça parte da Academia de Pregadores, a maior escola bíblica e teológica online.